Agora eu trouxe mais um livro aqui. Acho que eu já mostrei esse livro em algum vídeo, mostrando de novo, abordando um outro tema desse livro, A Física da Alma, do físico quântico Amit Goswami. Então tem muitos conteúdos que eu tirei daqui, que nós vamos refletir agora. Então Amit Goswami, nesse livro A Física da Alma, ele diz que todos nós temos a capacidade de usar a nossa criatividade. E essa nossa criatividade nós podemos utilizar nas novas experiências que aparecem, nas situações em que nós tomamos decisões morais mais profundas. E essa é a nossa parte da consciência superior se manifestando. Quando nós colocamos a nossa criatividade em ação, nós permitimos a criatividade entrar em ação. E a criatividade, ela entra em ação quando nós deixamos a nossa consciência, deixamos o nosso raciocínio, a nossa lógica trabalhar. Porque se nós ficamos apenas envolvidos no meio das emoções e ficamos altamente envolvidos somente com as emoções, o nosso raciocínio não entra, a nossa consciência não entra em ação, a nossa criatividade também não. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos muito abalados emocionalmente, existe aquele sequestro do sistema límbico que não deixa o nosso raciocínio pensar, não deixa a nossa criatividade vir à tona. Então por isso que é importante nós começarmos a perceber, cada vez que nós entramos em um abalo emocional muito grande, nós procurarmos serenar, respirar e permitir que a nossa consciência funcione, que o nosso raciocínio possa funcionar, para que a nossa criatividade possa entrar em ação e nós possamos encontrar soluções para os nossos problemas. Então nós vimos que é o ego quem organiza e interpreta as nossas experiências. Então quando nós falamos, por exemplo, da minha família, dos meus amigos, do meu cônjuge, são pessoas que são consideradas pelo nosso ego. E quando algo acontece com uma das pessoas das nossas relações, nós somos impactados positivamente ou negativamente. Por que positivamente ou negativamente? Porque são aquelas pessoas que participam do nosso ego, pois as consideramos como sendo extensões de nós mesmos. Mas as nossas experiências com outras pessoas que estão fora do limite do nosso ego tornam-se secundárias e às vezes nem levamos em consideração, não nos sentimos afetados do nosso ego. Então o nosso ego também, ele cria e encena várias personagens. Para que o ego encena várias personagens? É para que nós possamos nos adequar às várias situações e cenários às quais nós somos envolvidos no nosso dia a dia. Como é um teatro. Um teatro, cada um tem a sua personagem, mas quando tem uma peça diferente, aquele mesmo ator vai ter uma personagem diferente numa outra peça de teatro. Nós também, nós temos personagens diferentes. Em casa nós agimos de uma determinada forma, nós temos um papel. No trabalho nós agimos de uma outra forma, temos outro papel. No nosso grupo religioso também temos um outro papel. Na sociedade, um outro papel. Nas reuniões em família mesmo, nós temos também papéis diferentes, e assim por diante. Então nós cumprimos os vários papéis de acordo com o ambiente que nós estamos vivendo. E isso, quem cria é o nosso ego. Então essas personagens são responsáveis pela nossa interação com a comunidade em geral. Essa personagem é uma espécie de máscara que nós usamos para mostrar quem nós somos ou para mostrar quem nós gostaríamos que as outras pessoas vissem em nós. Então, por um lado, é para causar uma impressão sobre os outros. E por outro, é disfarçar quem nós realmente somos. Olha que interessante o que o ego faz de nós, né? Então, a personagem que nós nos apresentamos para o mundo é a face que nós queremos mostrar, é a face que o ego permite ser mostrada. Então, tanto o ego quanto essa personagem são elementos fictícios e por isso eles não são permanentes, eles sofrem mudanças.
são como o nosso caráter, que o nosso caráter vem a ser um conjunto de tendências, um conjunto de hábitos e contextos que nós possuímos e que foram adquiridas ao longo das nossas várias experiências nesta vida e também em vidas passadas. Lembrando que a reencarnação, ela é científica. Esse termo, que a reencarnação é científica, é do físico quântico Amit Goswami, que nesse livro aqui ele traz a explicação científica para a reencarnação, para a imortalidade e para as experiências de quase morte. Então, por isso que ele diz que a reencarnação ela é científica. Então, quando falamos de reencarnação nos meus vídeos aqui, ele não tem um dogma religioso, não tem um dogma filosófico, ele tem um cunho científico. Porque a reencarnação ela é uma lei biológica, já comprovada e evidenciada pela ciência. E o entendimento da reencarnação nos clareia muitas coisas que nós estamos passando. Nós passamos a entender muitas coisas, muitas situações que acontecem na nossa vida. Então a maioria das nossas ações é originada dos padrões mentais que foram criados a partir dessas nossas tendências. Então os padrões mentais são construídos através de condicionamentos mentais que nós mesmos fazemos. Ou seja, das repetições das ações ou das repetições dos pensamentos, nós vamos formando alguns padrões na nossa mente, que vão se cristalizando a cada repetição. E as nossas experiências, elas podem ser vivenciadas em dois níveis. Em um nível, quando elas se identificam com o ego, com o nosso roteiro de vida padrão, com as coisas que nós estamos acostumados, conforme os nossos condicionamentos mentais e conforme os nossos padrões mentais. E um outro nível de experiência é num nível mais profundo, onde nós utilizamos a nossa consciência mais elevada e descobrimos novos roteiros, novas possibilidades de realizações. E aqui, nesse nível mais profundo de experiência, começamos a descobrir que existe vida além do ego. Porque o ego está acostumado apenas com aqueles condicionamentos mentais, os padrões mentais. E conforme nós vamos amadurecendo o ego, nós vamos descobrindo que existe vida além desse ego que nós tínhamos antes. E o novo aprendizado passa a fazer parte do nosso repertório de experiências. Só que o ego, ele costuma criar barreiras, criar defesas contra a nossa criatividade. Porque muitas vezes o ego não quer sair da zona de conforto, então ela não quer coisas novas, quer ficar naquela zona de conforto. Então ela cria defesas, cria barreiras contra a criatividade, contra o amor, contra a transcendência da identidade do ego. E esse condicionamento negativo, onde o ego evita contextos criativos, também se torna parte do padrão mental, porque cada vez que o ego nega alguma coisa nova, nós vamos fixando cada vez mais aquele padrão mental. Como Newton Bonder diz, o rabino, Newton Bonder, ele diz assim: ou nós mudamos, ou ficamos iguais, mais iguais. Nós vamos repetindo o mesmo padrão mental várias vezes. Por exemplo, existe um padrão mental que às vezes nós podemos pensar: por que acontecem coisas boas com pessoas más e coisas más com pessoas boas? Então, às vezes pode surgir essa pergunta. E isso pode nos incomodar, porque nós olhamos apenas uma pequena porção do todo. E a resposta muitas vezes está nas vidas passadas. E a vida atual representa uma oportunidade de uma lição para cada um de nós, para nós aprendermos e crescermos com a experiência. Então a reencarnação também nos permite progredir de um patamar de consciência para outro patamar de consciência. Ou, no pior das hipóteses, nós ficamos no mesmo status quo. O que é o status quo? Nós ficamos no mesmo estado, no mesmo patamar, na mesma situação, mas nós não regredimos. Nós podemos reencarnar, repetir as mesmas situações, mas nós não regredimos. Então
Então, se nós passamos uma vida onde não descobrimos e não aprendemos nada novo, nós ficaremos repetindo o mesmo ciclo de morte e renascimento até que nós aprendamos e possamos mudar de ciclo. Não sei se vocês já assistiram o filme O Feitiço do Tempo. Eu, por exemplo, não assisti. E quem comentou sobre aquele filme O Feitiço do Tempo foi o próprio Amit Goswami nesse livro aqui, A Física da Alma. E eu fui fazer uma pesquisa também para entender melhor o que foi o contexto, qual foi o enredo desse filme, O Feitiço do Tempo. Então, no Feitiço do Tempo, nesse filme, tem um ator chamado Bill Murray. Quem é o Bill Murray? Talvez por nome vocês não saibam, mas foi um dos atores do filme Ghostbusters, Os Caçadores de Fantasmas. E também teve uma atriz chamada Andie MacDowell. Se vocês não lembrarem dela, ela fez, por exemplo, o filme 4 Casamentos e um Funeral, junto com o Hugh Grant. Então esses dois atores participaram desse filme e o Bill Murray ele faz o papel do repórter Phil. Só que esse repórter é muito egocêntrico, muito sarcástico. E ele é encarregado a fazer a apresentação da previsão do tempo num programa de TV. Só que ele é enviado para uma cidadezinha lá no interior da Pensilvânia para descobrir o Dia da Marmota. O que é o Dia da Marmota? É um festival em que esse animal, a marmota, teria o poder de prever qual a duração do inverno, segundo a crença dos moradores locais. Então ele vai até a cidade e ele fica hospedado em um pequeno hotel, onde ele passa a primeira noite, que é a véspera da festa, a véspera do dia da festa. E aí no dia seguinte ele é acordado pelo rádio relógio, escuta os locutores falar do dia da marmota, ele lava o seu rosto, se veste para sair, encontra um outro hóspede no corredor. No salão ele conversa com a dona do hotel, toma um café e sai finalmente lá para a rua, onde passa por um mendigo e ele também encontra um velho colega de infância que vende seguros. Ele pisa numa poça d'água até encontrar sua equipe. Então nesse dia, depois que encontra a equipe, ele realiza a matéria e ele quer sair da cidade, porque já realizaram a matéria. Só que eles não conseguem sair da cidade porque tem uma forte nevasca que interrompe o fluxo nas estradas. Então faz com que ele tenha que passar uma outra noite naquele hotel que ele tinha se hospedado, esperando que no dia seguinte ele possa sair daquela cidade caso as rodovias estejam liberadas. E no dia seguinte, quando ele desperta, ele ouve no rádio a mesma entrevista que ele ouviu no dia anterior. E tudo nesse dia acontece exatamente igual ao que aconteceu no dia anterior. E ele começa a viver todos os dias um dia igual ao outro, tudo se repetindo, tudo da mesma forma, tudo igual. E depois de um tempo, eu vou ter que contar o final do filme, pessoal, mas é um filme bastante antigo, tá? De 90 e pouco, é de 1993, mas eu vou ter que contar o final o final do filme. Então ele é um repórter muito egoísta, muito egocêntrico, muito sarcástico. E ele não tem muitas amizades. Só que depois repetindo as várias coisas, agindo de forma incorreta várias vezes, ele se cansa, ele começa a agir de uma forma menos egoísta. Ele começa a usar o tempo dele para aprender coisas, para tocar piano, esculpir no gelo. Começa a ter uma forma de vida mais empática com as outras pessoas, começa a ajudar as velhinhas, ouve a opinião dos colegas de trabalho, deixa de ser reclamão e passa a dialogar com todos. E essa mudança faz com que as pessoas se aproximem dele, ele ganha a aprovação das pessoas e diminui a aversão que ele se sentia com relação às demais pessoas. E até a aversão que ele tinha com relação ao mendigo, que agora ele tenta ajudar. Então no final do filme, após a sua mudança de comportamento, ele se torna sinceramente atencioso e gentil. E nesse momento, quando ele se torna sinceramente atencioso e gentil, o Phil
e a colega de trabalho dele, a Rita, dormem juntos. E, para surpresa dele, o feitiço finalmente tem um fim e o tempo volta a correr normalmente como resultado da sua transformação interior. Olha só que interessante. Então as coisas foram se repetindo na vida dele, tudo de forma igual, enquanto ele não mudava o seu interior. A partir do momento em que ele mudou, teve uma transformação interior, o ciclo antigo fechou e abriu um novo ciclo para ele. A vida começou a caminhar. Então a repetição das nossas reencarnações ela é similar, só que tem uma variante nas reencarnações. Se nós formos ricos em uma reencarnação e não aprendemos a utilizar essa riqueza, não aprendemos as nossas lições, na reencarnação seguinte nós podemos voltar como pobres. E assim nós vamos repetindo os ciclos até nós aprendermos a lição. E até o ator Woody Allen, ele disse uma vez: não tenho medo de morrer, só não quero estar lá quando isso acontecer. E essa é uma tendência de escapar à repetição dos ciclos da reencarnação, onde se vive de uma forma materialista, como se nunca fosse morrer do corpo físico, e se morre como se nunca tivesse vivido.